Considerada às vezes por alguns como a mascote das equipes X, a eterna adolescente, mas que já passou por muitas mudanças. Já foi braço direito e aprendiz do Wolverine, uma jovem órfã que se tornou mãe de um garoto órfão. Já chegou até a se transformar em vampira e, sem dúvidas, é um dos maiores símbolos adolescentes dos X-Men nos anos 90. Essa é Jubilation Lee, a Jubileu. Mas antes de falar dela, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a origem. Jubilation Lee, a Jubileu, ou Jubilee no original, foi criada por Chris Claremont e Marc Silvestri, surgindo pela primeira vez em Uncanny X-Men número 244 de 1989. Filha de imigrantes de Hong Kong bem-sucedidos em terras norte-americanas, Jubilation Lee foi criada em Beverly Hills, na Califórnia, onde teve acesso a boas escolas e desenvolveu o gosto pela ginástica. Mas o que ela mais amava era o shopping. Inclusive, num dia, ela e a sua amiga Cynthia andavam de patins dentro do shopping e por isso foram perseguidas por seguranças. E quando a Jubileu se viu encurralada num beco sem saída, com o pavor de ser levada para um reformatório, ela manifestou seus poderes pela primeira vez, soltando explosões energéticas que pareciam muito com fogos de artifício. Isso foi uma distração suficiente para que ela conseguisse fugir do lugar. A vida dela mudou a partir daí, mas a maior mudança mesmo veio num outro dia que Jubileu voltava com as suas amigas do shopping e quando chegou na sua casa encontrou carros de polícia. Os pais dela tinham morrido num suposto acidente de carro. Traumatizada com a notícia, ela ficou um tempo com a família vizinha, de quem ela não gostava muito, e depois foi levada para um orfanato, de onde ela fugiu e decidiu simplesmente ir morar no shopping. A garota tentou viver escondida entre as lojas, mas causava muita confusão, principalmente brincando, usando seus poderes para entreter as pessoas. E isso fez com que os seguranças do shopping quisessem se livrar dela de uma vez por todas. Assim, eles contrataram uma equipe chamada Esquadrão M, especializada em caçar mutantes. Jubileu tentou fugir, mas acabou sendo capturada. Só que, para sua sorte, esse era o mesmo shopping onde Tempestade, Vampira, Cristal e Psylocke estavam fazendo compras nesse exato momento. Assim, as mutantes salvam a menina e voltam por um portal criado pelo mutante Teleporter, que as leva até a Austrália, que era a base de operação dos X-Men na época. E curiosa em saber quem eram as suas salvadoras, Jubileu entra no portal também. Ela ficou escondida na base dos X-Men durante algum tempo, sem ninguém saber sobre isso. Mas logo a Jubileu se revelou para outro membro da equipe quando Donald Pierce e os seus homens invadiram a base e crucificaram o Wolverine. Ela ajudou Logan a escapar e o escondeu dos vilões, e juntos eles fugiram de Donald Pierce. Esse foi o início de uma longa parceria entre Jubileu e Wolverine. Os dois viajaram juntos para Hong Kong depois disso, onde o Mandarim tinha se estabelecido como chefe do crime, se aliando ao Tentáculo e dominando a mutante Psylocke. Wolverine e Jubileu libertaram Psylocke e derrotaram o Mandarim. Depois disso, inclusive, os três juntos vão para Genosha, ajudando as equipes X a derrotar Cameron Hodge na saga Programa de Extermínio, de 1991. Já tendo feito parte de várias missões com os outros mutantes, ao voltar para os Estados Unidos, ela foi aceita como X-Men, integrando uma equipe ao lado de Psylocke, Banshee, Ford, Tempestade e Gambit, por exemplo. Mas apesar disso, ela sempre era colocada como uma protegida, uma mascote da equipe, e os integrantes evitavam colocar ela em perigo. Só que, depois de ter ajudado os X-Men a derrotarem diversos dos seus vilões clássicos como a Ninhada, o Ômega Vermelho e o Mojo, ela é finalmente aceita como um integrante igual aos seus companheiros. A parceria com o Wolverine continuou muito forte e Jubileu chegava a ser mais atuante na revista solo do Logan do que na revista dos X-Men, tendo uma relação quase de pai e filha.
Foi durante essas aventuras, em 1993, que Jubileu voltou para a Austrália com o Wolverine e encontrou um dos portais do teleporter ainda ativo. A garota entrou nesse portal e conseguiu viajar no tempo mentalmente, revendo seus pais ainda vivos e descobrindo que o seu acidente de carro na verdade foi um assassinato planejado por dois homens, Reno e Molokai. Assim, Jubileu vai em busca de vingança, mas o Wolverine lhe ensina sobre o peso de tirar uma vida, e a jovem mutante apenas dá uma surra nos assassinos dos seus pais. Jubileu também foi a cuidadora de alguns dos seus colegas, incluindo o próprio Professor X. Quando ele quase foi morto pelo conflito durante a saga Canção do Carrasco, foi Jubileu quem cuidou de Xavier e lhe fez companhia enquanto o professor se recuperava. O mesmo aconteceu com Illyana Rasputin, a magia, quando ela foi contaminada pelo vírus Legado. Jubileu ficou ao lado dela até a sua morte. Quando Magneto retirou o adamantium dos ossos do Wolverine durante a saga Atração Fatal de 1993, Logan decidiu se afastar dos X-Men e, pela proximidade, deixou até mesmo uma carta de despedida para sua sidekick. Em 1994, durante um ataque da Falange, a Jubileu se juntou com alguns mutantes como Banshee e Emma Frost para derrotar os inimigos. E essa experiência fez com que Emma e Banshee decidissem criar uma nova equipe de jovens mutantes, que foi batizada de Geração X. Assim, a Jubileu deixa os X-Men, onde ela deixa de ser uma jovem aprendiz para se tornar uma integrante experiente da equipe. Jubileu passou anos no grupo como integrante essencial e até trocou de uniforme nesse meio tempo. Inclusive, muitas vezes recorrendo mais ao intelecto do que aos seus poderes para derrotar vilões como Fanático e Sangria. Tanto que, em 1997, durante a saga Operação Tolerância Zero, a Jubileu foi feita de refém pelo Bastião, e ela conseguiu resistir aos truques mentais do vilão e até escapar do seu domínio. Inclusive, não bastasse a dificuldade em fugir dos vilões nesse momento, ela ainda foi atacada por Sentinelas Prime, mas foi salva pelo Wolverine, que lhe ofereceu abrigo com os X-Men até que ela se sentisse bem o suficiente para voltar para a Geração X. E quando voltou para a Geração X, a Jubileu ainda teve mais uma reviravolta no caso da morte dos seus pais em 1999. Ela descobriu que Reno e Molokai eram só peões a mando do empresário Hunter Brown, porque ele lavava dinheiro no banco onde o presidente era o pai da Jubileu, e quando ele ameaçou delatar Hunter Brown, o criminoso ordenou seu acidente de carro. Assim, a Jubileu o persegue e chega à beira de passar do limite, mas consegue se controlar e entrega o mandante do assassinato dos seus pais para a prisão. Quando a Geração X foi desfeita, a Jubileu tentou uma carreira de atriz em Hollywood, mas isso não foi pra frente. Então em 2002, ela foi mais uma vez convocada pelo Banshee, agora para o seu projeto Corporação X, que tinha uma estratégia mais militar, usando mutantes para combates na Europa. Mas quando ela e o seu colega de equipe mutante, o Dermy, voltaram para Los Angeles em 2003, eles foram crucificados pela Igreja da Humanidade. Jubileu conseguiu ser salva pelo sangue com o poder de cura do anjo, mas Dermy não resistiu aos ferimentos e morreu, traumatizando a garota. Em 2004, a Jubileu descobre uma tia perdida, a tia Hope Lee, e ela adotou a Jubileu. O problema é que não demorou muito para a garota descobrir que a sua tia era uma assassina profissional. Mas justo quando o Wolverine foi visitá-la, os dois, com a sua tia e com o seu mordomo Brad, entraram numa luta contra o antigo chefe da tia Hope. Só que Hope foi pega numa explosão. Então o Wolverine leva a Jubileu de volta para a mansão dos X-Men. Quando a Feiticeira Escarlate retirou os poderes de quase todos os mutantes no dia M em 2005, a Jubileu foi uma das afetadas, perdendo seus poderes e deixando o Instituto Xavier. Mesmo assim, em 2008, ela foi convidada pelo Radical para fazer parte de uma nova formação da equipe Novos Guerreiros, formada por alguns mutantes que tinham perdido seus poderes e agora usavam armaduras que emulavam as suas habilidades. Nessa época, ela assume a identidade de Wondra.
Só que a confiança da Jubileu ficou abalada quando eles acabam indo parar num futuro distópico, onde a lei de registro da Guerra Civil de 2006 ficou ainda mais rigorosa, porque alguns heróis se tornaram fugitivos. Então, ao voltar para o presente, a Jubileu decidiu que a melhor decisão era acabar com os Novos Guerreiros. Uma das maiores mudanças na vida da Jubileu aconteceu em 2010, quando houve um atentado terrorista causado por um vampiro no centro de São Francisco, e a Jubileu acabou sendo infectada, sendo condenada a se transformar numa vampira aos poucos. A infecção foi leve, mas suficiente para que ela fosse controlada mentalmente pelo filho do Drácula, Zarus, se tornando uma vampira totalmente. E Zarus inclusive usou a Jubileu para atrair e morder o Wolverine também. Mas Logan tinha nanitas no seu sangue que evitaram a sua transformação em vampiro. Assim, o exército de Zarus foi derrotado, mas a Jubileu continuou infectada e foi levada para Utopia, na esperança que os cientistas mutantes achassem uma cura. Uma cura não foi encontrada nesse momento, mas a Jubileu acabou se juntando a um grupo de vampiros chamados Os Perdoados, que aprenderam a não precisar mais de sangue humano e podiam se expor à luz do dia. Isso fez com que ela ficasse mais presente com os X-Men, inclusive passando a integrar uma equipe dos mutantes em 2013. Nesse mesmo ano, inclusive, depois de um ataque na Terra causado por alguns meteoros que caíram em cidades, causando destruição, a Jubileu encontrou um bebê recém-nascido no meio da destruição de Budapeste. E, por ela própria ser órfã, a Jubileu ficou comovida e adotou a criança, a batizando de Shogo, e a levando para a escola Jean Grey, onde fez toda a documentação necessária para se tornar legalmente a mãe do menino. Durante esse período, o seu ex-colega Jono, o Câmara, se aproximou mais dela, fazendo com que eles tivessem uma relação romântica e passassem a ter um papel de pais do pequeno Shogo. Em 2018, a maldição do vampirismo chegou ao fim, quando Monette St. Croix, a sua ex-colega da Geração X, atacou a escola e destruiu um medalhão que protegia a Jubileu da luz do sol. Então, Quentin Quire, o Kid Omega, que portava um fragmento da Força Fênix nessa época, sacrifica esse poder para curar a Jubileu e a transforma numa humana totalmente recuperada mais uma vez. Durante a era de Krakoa, em 2019, Jubileu se mudou para lá com Shogo e chegou a integrar a nova formação da Excalibur. Só que em 2022 ela foi morta durante o baile de gala do Clube do Inferno. Só que mortes em Krakoa duram pouco, então a Jubileu foi ressuscitada logo depois, em 2024. Fora dos quadrinhos, a Jubileu já surgiu em alguns jogos, como por exemplo Marvel Heroes, Marvel Future Fight e Marvel Puzzle Quest. Em live action, a personagem já surgiu em Generation X dos anos 90. Teve uma rápida aparição em X-Men de 2000 e teve uma leve aparição em X-Men Apocalipse de 2016. E nas animações ela já surgiu em X-Men Evolution, em X-Men The Animated Series e mais recentemente em X-Men 97. O poder da Jubileu é criar explosivos de energia lumicinética, e por isso, quando explodem, parecem fogos de artifício, mas com um poder bastante destrutivo. A Jubileu é uma personagem feliz, alegre, simpática, extrovertida, sarcástica, engraçada, considerada uma eterna adolescente, mas que na verdade mudou bastante ao longo dos anos. Só que a Jubileu nunca teve de fato um grande destaque nos quadrinhos. Ela sempre esteve acompanhando outros personagens ou só fazendo parte de uma equipe. O seu maior destaque mesmo não foi nas HQs, foi na animação dos X-Men, principalmente nos anos 90, onde ela foi uma das principais protagonistas da série, onde o foco foi no seu jeito mais adolescente. Mas a Jubileu é uma personagem que teve bastante mudança, bastante desenvolvimento e bastante amadurecimento. Pelo menos dentro dos quadrinhos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história da Jubileu. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.